do quinto ano, espero que vocês estejam bem. Eu sou a Prof. Camila e hoje teremos a nossa aula de Geografia de número 39. Hoje a gente vai trabalhar sobre geometria métrica espacial. Essa aula é de geografia, mas ela tem uma relação aí com a matemática também, assim como a aula anterior que a gente aprendeu ali sobre espaço euclidiano. Então, os objetivos dessa aula são definir geometria métrica espacial, estudando aí cada termo em específico e depois juntar todos para definir este termo. Conceituar relações métricas, superfície, comprimento, distância, razão, proporção, escala, analisando aí alguns exemplos. Então, para essa aula, vocês precisam do lápis, caneta, borracha e o caderno da disciplina de Geografia. Então, para a gente analisar o que é geometria métrica espacial, vamos analisar cada termo em específico. Então, esses três termos, com certeza, vocês não vão ter dificuldade para conceituar, porque são três termos que vocês já trabalharam. Então, a geometria. O que é a geometria? Esse estudo das formas dos objetos presentes na natureza, presentes no espaço, tá? Ela é constituída sobre objetos primitivos, ponto, reta, plano, espaço, entre outros. Então, na geometria, a gente começa ali com o nosso ponto, ok? Um conjunto de diversos pontos vai estar formando aí uma reta. Dessa reta, eu posso formar aí um plano, por exemplo, aí um quadrado, ok? Então, eu posso formar aí um espaço, que seria, né, eu poderia formar, por exemplo, um cubo. Aqui está bidimensional, mas a intenção é que fique tridimensional e assim por diante, tá? Esse é o conceito de geometria. Quando a gente fala de métrica, a gente se refere àquilo que se pode medir, tá? Métrica é tudo aquilo que eu meço, ok? Então, a gente já trabalhou essa questão de métrica, de comprimento, de distância também. E o espacial se refere àquilo que ocupa um espaço no ambiente, tá? No local onde a gente está. Ou o próprio espaço ou o ambiente em si, tá? Então, onde tudo aquilo que possui matéria inserido nisso é um espaço. Prof, mas tem um local que eu já vi que não tem absolutamente nada lá dentro. É um espaço também? Claro que é, porque nós temos a matéria que se apresenta em forma gasosa também. Automaticamente tem matéria, sim, ocupando aquele espaço. Então, a partir disso, qual seria o conceito de geometria métrica espacial? A geometria métrica espacial é a área da geometria responsável pelos cálculos de medidas que envolvem sólidos e figuras geométricas em um espaço tridimensional, tá? Que possui aí 3 dimensões, tá? É o estudo de todas as medidas referentes às figuras e aos sólidos geométricos que podem ser definidos no espaço. Então, quando a gente trabalha geometria métrica espacial, a gente está trabalhando sobre tudo aquilo que está ocupando esse espaço. Então, a geometria métrica espacial está ligada às técnicas usadas para o cálculo de diversas medidas. E a gente vai trabalhar, inclusive, isso. Quantas vezes já trabalhamos sobre cálculo, né? Nós já trabalhamos perímetro, já trabalhamos sobre área, que tem tudo a ver, né? Que é justamente conteúdos aí que trabalhamos na área da geometria. E a gente nessa aula vai trabalhar sobre relações métricas, tá? As relações métricas são propriedades que possibilitam o cálculo de medidas de comprimento de algumas figuras geométricas e de seus elementos. Então, a gente vai analisar algumas relações que estão atreladas a essa questão da métrica. A primeira delas é o quê? A superfície. Então, na área da geografia, uma superfície é a extensão que apresenta um território definido e, portanto, a área em que ele ocupa, tá? Superfície é tudo aquilo que vai estar segurando as outras coisas. Por exemplo, o chão que você está pisando é uma superfície. A mesa em que os objetos estão inseridos também é uma superfície, tá? A cama que você deita para dormir todos os dias também é uma superfície, tá? Todos esses elementos eles vão estar segurando demais coisas. Isso é superfície.
E quando a gente trabalha a superfície, nós podemos também fazer cálculo da área dessa superfície. Vocês lembram lá quando a gente trabalhou em matemática, a área de superfície, né? A área de um retângulo, a área de um quadrado, enfim. Por exemplo, um quadrado. Quando eu vou calcular a área de um quadrado, faço lado vezes lado. Retângulo também, né? Um lado vezes o outro lado, tá? E esse valor que compreende é o valor, né? O espaço que ocupa aí essa superfície. Aqui, pessoal, a superfície dos países que compõem o nosso planeta estão justamente expressos em quilômetros quadrados, tá? Já vimos essa questão, porque a superfície é como se fosse pequenos quadradinhos com aquela medição. A 30 quilômetros quadrados, são 30 quadradinhos, cada um com 1 quilômetro de área, tá? Por exemplo, a Itália, para usar um exemplo de um país aleatório aqui para vocês, tem a superfície de 301.338 quilômetros quadrados, tá? Então aqui é um país, não é um país tão grande assim em extensão territorial, mas trouxe aqui para vocês compreenderem. Então, esse seria o formato, claro que está bastante reduzido, da Itália, da superfície da Itália. Quando a gente tem os nossos mapas, a gente vê diretamente qual é o formato da superfície de cada país. Então, se vocês utilizarem, né, visualizarem o mapa mundi, o formato dos países automaticamente é o formato da superfície desses países. Comprimento. As medidas de comprimento, elas surgem para suprir a necessidade do ser humano aí em medir vários tipos de distância, ou seja, medir um ponto até outro. Então, comprimento é quando eu tenho um ponto e vou até outro em linha reta, e aí eu vou medir qual que é o comprimento, quantos centímetros que aquilo possui. A gente utiliza comprimento direto, né? A gente, por exemplo, eu vou colocar um móvel novo na minha casa. A minha parede tem o comprimento de 3 metros, por exemplo. Então, eu sei que o meu móvel, por exemplo, um guarda-roupa, não posso ocupar mais do que 3 metros. Então, eu preciso medir essa parede, né? Tanto comprimento quanto a largura também, ok? Para saber se eu vou poder, né, inserir o móvel que eu desejo. Ok, pessoal? Já trabalhamos também sobre comprimento em matemática. Distância. Distância também é um conceito bem simples, né? A distância é a magnitude que mede a relação de longura ou proximidade entre dois corpos, objetos ou indivíduos. Aqui temos uma imagem que ressalta bem essa questão de distância, né? A distância está diretamente ligada aí ao comprimento, é a longura, né? Quão distante, né? Qual que é o espaço entre um ponto até outro. A medição de distância, por exemplo, é útil para determinar diversas questões, como o tempo e a velocidade que exigem para percorrer a pé ou de carro. Isso é bem interessante, tá? Então, vamos imaginar que eu vou percorrer um caminho, tá? Uma distância de 3 quilômetros, a pé e de carro. O que tornaria mais rápido? Com certeza de carro, ok? Então, de carro eu vou percorrer um tempo menor, de a pé eu vou percorrer um tempo maior. Então, a distância, ela também está ligada, né? Porque a distância que a gente trabalha como se eu fosse realmente, né, me deslocar de um ponto até outro. Também essa questão do tempo e a velocidade. Então, quanto mais veloz de um ponto até outro, menor o tempo. Quanto mais lento de um ponto até outro, maior o tempo. Razão e proporção, outros conceitos que a gente já estudou também na disciplina de matemática. Então, em matemática, você já estudou esses termos, né? Eles se referem à relação existente entre duas grandezas, tá? Então, a razão e a proporção é quando eu tenho duas grandezas e elas vão ter uma relação entre elas. Por exemplo, já vimos em matemática, né? Se um menino consome 3
pratos de comida por dia. Vamos imaginar que 2 meninos proporcionalmente vão consumir 6, que 3 meninos vão consumir 9 e assim por diante. Isso é proporção, né? Conforme um aumenta, o outro aumenta também, ou conforme um diminui, o outro também. É a relação, então, entre o tamanho e as dimensões de elementos em um mesmo espaço. Interiores, toda a composição, quando a gente fala interiores, a gente está se referindo a espaços fechados, tá? Vamos imaginar a nossa casa. Essa casa ela é interior, ela tem um espaço fechado, não é, por exemplo, uma praça pública, que tem um espaço aberto, tá? Então, interiores, toda a composição deve ser proporcional e harmoniosa, levando em consideração a relação dos móveis com o espaço em geral. Então, é preciso, né, quando a gente trata de interiores, analisar essa questão da harmonia. Olhem só essa foto. Está harmonioso essa distribuição aqui de quadros, de móveis, enfim? Com certeza está. Não tem uma passagem livre, né? Não está tudo no meio do caminho onde a pessoa não consegue chegar onde ela quer. Nós temos uma parede e alguns quadros, nós não temos nada exorbitante. Nós também possuímos aqui uma mesa, 2 cadeiras, é uma mesa menor, uma mesa ali mais atrelada à leitura. Nós temos um sofá, né? Esse sofá vai ser um tamanho propício ali para o número de pessoas que vive na casa. Nós temos também uma estante, aqui do lado possivelmente uma televisão, então há uma harmonia. Por quê? Porque está em proporção, tá? Eu não posso, se eu tenho um interior, colocar, inserir, né? A gente olha na loja, é tão bonito, aqueles móveis, aqueles objetos, e eu vou colocar tudo dentro da minha casa. Vai chegar um ponto que a gente não vai ter um espaço, uma passagem livre, tá? Então isso tem a ver com razão e a proporção, né? Ter tudo conforme o que for preciso. Pessoal, agora a gente vai trabalhar sobre escala, que é um conceito que a gente já estudou também, tá? Então, a escala é a correlação exata entre a medida de uma representação e a medida real do que está sendo representado, tá? Quando a gente trabalha mapas, por exemplo, é óbvio que o tamanho que eu tenho, né, que eu visualizo a superfície de um país, de um estado, de uma cidade, enfim, não é o tamanho real. Está numa escala, né, reduzida, bem reduzida. Inclusive, embaixo no mapa a gente tem escala e daí a gente tem, né, quanto que reduz aquela escala. Interiores, projetar numa escala humana é projetar pensando em ambientes, móveis e objetos de tamanhos proporcionais ao corpo humano, da mesma forma que objetos estão em conformidade com o espaço. Provavelmente vocês já viram uma planta de casa, né? Então é um desenho com a inserção, né? Visto como se você visualizasse de cima, né? Os móveis da casa, como eles estarão dispostos. E ali você consegue compreender, né? Consegue imaginar como será. Significa que aquele desenho tem o tamanho real da casa? Não, aquele desenho vai ter uma escala reduzida da casa, mas já vai te ajudar aí para o projeto desse ambiente. Então, as escalas, a gente consegue definir elas de 3 modos. A escala natural é representação igual ao tamanho real. Então, eu tenho um tamanho real de 3 metros quadrados, na minha escala também haverá 3 metros quadrados. A escala de ampliação é quando a representação é maior do que o tamanho natural. Por exemplo, um monumento, né? Quantos monumentos a gente visualiza aí de pessoas importantes na história, por exemplo, estão muito além, né? Aquele monumento de 3, 4 metros. É claro que essa pessoa não possui esse tamanho. Está numa escala ampliada. E a escala de redução é o que a gente mais usa quando a representação é menor do que a dimensão do tamanho, né, do objeto real. Então, nós temos, por exemplo, um mapa, que nós temos o tamanho real da superfície, e naquele mapa vai ser bem reduzido. Pessoal, eu trouxe 2 imagens para vocês que vai estar trazendo justamente essa questão. Então, aqui nós temos, espero que vocês consigam reconhecer, que nós temos uma escala aqui bem reduzida de um projeto de cozinha, parece mais um joguinho, um brinquedo de criança. E nós temos aqui o Cristo Redentor, né? Super alto. Óbvio que Cristo não tinha esse tamanho, está numa escala ampliada. Ok, pessoal?
Então agora vocês terminarem essa lição, vocês vão realizar aí algumas atividades para estar intensificando os saberes de vocês. Até a próxima e bons estudos!